Fala galera, vamos começar a nossa terceira aula sobre teoria cinética dos gases. Na aula anterior, nós vimos a interpretação molecular da pressão exercida pelo gás. Vimos que a pressão exercida pelo gás pode ser interpretada como sendo 1/3 da densidade, eu vou chamar de ρ, tá? Que multiplica a velocidade quadrática média das moléculas. Então perceba que eu tenho aqui uma propriedade microscópica, né? A velocidade quadrática média das partículas, das moléculas de um corpo, e uma propriedade macroscópica do gás, que é a pressão que ele exerce. Nessa aula nós vamos ver uma interpretação molecular para a temperatura do gás. Bom, então vamos partir da seguinte ideia. Vamos supor que se tenha um número N de moléculas de um gás. Lembrando que esse número, em geral, é um número extremamente grande, né? As hipóteses que nós fizemos na primeira aula sobre a teoria dos gases ideais pressupõem que N é um número muito grande de moléculas e que essas moléculas estão distanciadas o suficiente para que elas possam ser consideradas pontiformes. Bom, esse número total de moléculas pode ser dado como sendo o número de mols do gás multiplicado por Na, onde Na é o número de Avogadro, né? Lembrando que esse número Na é o 6,02 vezes 10 a 23. Bom, partindo da equação de estado do gás, a equação de Clapeyron, PV igual nRT, tá? Bom, os físicos em geral gostam de escrever isso aqui da seguinte maneira. PV igual, no lugar de N nós vamos colocar um número de moléculas dividido pelo número de Avogadro. Então nós vamos ter N que multiplica R sobre Na, né? Perceba que N, o número, né, de mols é N dividido por Na vezes T. Bom, isso que eu destaquei aqui, normalmente nós vamos chamar isso aqui de K. Esse K é uma constante chamada constante de Boltzmann. Tá? A constante de Boltzmann, ela vale 1,38 vezes 10 a menos 23. Tá? Esse valor aqui, 1,38 vezes 10 a 23. Bom, então nós podemos escrever a equação de Clapeyron como sendo PV igual ao NK vezes T. Estou substituindo no lugar de R sobre Na, né? R é a constante dos gases. Eu estou substituindo pela constante de Boltzmann. Bom, perceba que nós vamos substituir no lugar da pressão a expressão que nós obtivemos anteriormente. Ó. A pressão é 1/3 de ρ. ρ é a densidade do gás, que vai ser a massa dividido pelo volume, vezes a velocidade quadrática média das moléculas. Isso é igual a nkt. Bom, faltou aqui multiplicar pelo volume, né? O volume V, isso aqui é igual a nkt. Substituir aqui no lugar da pressão, a expressão, né, que nós obtivemos na aula anterior, vezes o volume, igual a nkt. Bom, o truque que nós podemos fazer aqui é o seguinte, nós vamos multiplicar por 2 e dividir por 2 o primeiro membro. Eu vou ter aqui 2/3 de M, 2/3 de M, vamos lá, vou destacar M, velocidade quadrática média das moléculas. Se eu multipliquei por 2 e dividir por 2, isso aqui é igual a N vezes K vezes T. Ok? Bom, nós escrevemos dessa forma porque este termo que aparece aqui é a expressão clássica da energia cinética. Nós vamos chamar aqui a energia cinética média das moléculas do gás. Isso aqui é igual a N vezes K vezes T. Ok? Bom, nós também iremos escrever o seguinte, se eu passar esse N dividindo aqui, ó, eu vou ter que 2/3
da energia cinética média das moléculas dividido pelo número de moléculas, isso é igual a K vezes T, ok? Observe que essa expressão, tá? Nós vamos chamar, vou chamar de E minúsculo, tá? Aqui eu tenho a energia cinética média por molécula do gás, né? Porque se eu peguei a energia cinética média das moléculas e dividir pelo número de moléculas, eu tenho a energia cinética por molécula do gás. Então nós vamos obter uma expressão no qual a energia cinética média por molécula do gás é dada como 3/2 de kT. Né? Mais uma vez, eu tenho uma grandeza macroscópica, temperatura, relacionada com uma grandeza microscópica do gás, que é a energia cinética média por molécula desse gás. Bom, essa expressão que nós obtivemos, ela é válida desde que eu tenha um gás monoatômico. Monoatômico, tipo gás hélio. Tá? Um gás constituído apenas de uma partícula. Tá? Se você tiver gases diatômicos ou poliatômicos, nós vamos ter que fazer uma correção aqui. Existe um famoso teorema na termodinâmica que é chamado de teorema da equipartição da energia, que diz que cada grau de liberdade de um sistema termodinâmico, graus de liberdade, pode ser graus de liberdade de translação das moléculas, pode ser de vibração das moléculas ou pode ser de rotação. Tá? Cada grau de liberdade de um sistema termodinâmico contribui com meio de kT na expressão da sua energia. Tá? Um gás que é monoatômico, você tem apenas uma partícula, tá? Nós só vamos ter 3 graus de liberdades. 3 graus de liberdade translacionais. A partícula pode se mover na direção XYZ. Como cada grau contribui com meio de kT, eu tenho 3/2 de kT. Mas se o gás é diatômico, além dos 3 graus translacionais, a gente vai ter 2 graus de rotação da molécula. Uma molécula que tem 2 partículas, ela pode girar nesse plano, ela pode girar nesse plano. Esta rotação aqui, né, nós estamos desprezando. Tá? Então eu tenho apenas essa e esse grau esses 2 graus de rotação, ok? Então são 3 graus de translação, 2 de rotação. A energia cinética, portanto, para o gás diatômico fica 5/2 de kT. 5/2 de kT. Então aqui é para um gás que é diatômico. Tá? E se ele é poliatômico, né? Tem várias moléculas, pode ter 3, 4 moléculas, tá? Nós vamos ter os 3 graus de translação. Eu tenho rotação nesse plano e nesse plano, tá? Então são 6 graus de liberdade, 6/2 de kT, que a gente vai simplesmente escrever como sendo 6/2, né, 3 kT, tá? Para a energia cinética por molécula de um gás que é diatômico. Ok? Portanto, nós já temos aqui a interpretação molecular da pressão do gás, tá lá, né? A pressão relacionada com a velocidade quadrática média das partículas do gás e uma interpretação molecular para a temperatura do gás que está associada à energia cinética média por molécula desse gás. Ok? Na próxima aula a gente vai analisar uma aplicação, né, da energia cinética média no sentido de calcular a velocidade quadrática média das moléculas do gás. Ok? Até mais.